Caros leitores do site Monfort, né, quero agradecer a audiência novamente. Nós estamos aqui para mais uma aula, estamos com o Antônio, lá de Recife, que está passando por aqui. O professor Alberto hoje não está fazendo a apresentação da aula, porque ele está em viagem, até queremos nos desculpar por causa disso, mas a gente precisava realmente aproveitar aqui a presença do Antônio, né, nosso amigo de muito tempo. Né? E o Antônio é advogado, né? É um estudioso, principalmente dos eventos da história do Nordeste, né? E hoje vai ser uma aula assim, de complementação à aula inicial que ele deu sobre o Padre Cícero. A primeira aula mais voltada aos aspectos, digamos assim, de alguns milagres que acabaram sendo condenados, e agora uma parte mais política da vida do Padre Cícero. Né? Então, espero que vocês aproveitem essa aula e vamos rezar para o início dela. Vamos rezar. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, Antônio, a aula inicial, né, acho que foi alguns aspectos mais de alguns milagres, etc. Isso, né? foi. E agora você vai falar um pouco para nós também, né, Isso. dando um apanhado aí sobre agora a questão mais política do Padre Cícero. Exatamente. Como dito aqui por André, na primeira parte, né, fizemos um apanhado do que foi aquilo que se conheceu como os fatos controversos do milagre do Juazeiro, né? Inclusive até um livro famoso de um autor, do Ralph de la Cava, chamado O Milagre do Juazeiro. E na sequência a gente vai analisar essa reinvenção do Padre Cícero, agora através da influência política que ele exerceu na política local do Ceará. Também existem alguns fatos que envolvem a política nacional, que está relacionada com a política dos coronéis, e a gente, nesta segunda parte, fazendo a sequência, a gente vai ver essa reinvenção do padre através da volta dele através da política. Antônio, só para recapitular um pouquinho, né, a primeira aula, né, o Padre Cícero, então, ele acabou condenado, né? Houve algumas restrições, né? Restrições a ele, Isso. Né? Na primeira parte da aula, que está aí no YouTube, né, o Padre Cícero ele sofreu algumas restrições pelo Santo Ofício e pelo então bispo Dom Joaquim, lá do Ceará, o bispo de Fortaleza, que ele naquela época só existia a diocese de Fortaleza para todo o estado do Ceará. Ele foi condenado por conta da devoção que se deu aos panos ensanguentados devido supostamente a hóstia que virava sangue. Foi condenado por isso. A condenação ela veio também pelo Santo Ofício. Ele foi proibido de rezar missa, inclusive ele era proibido de rezar missa no Juazeiro. Como eu falei na última aula, no final da última aula, o Monsenhor Alexandrino Alencar, que era do Crato, escreveu para Dom Joaquim falando do sofrimento que Padre Cícero estava passando e que seria bom que ele voltasse pelo menos a viver no Juazeiro, já devido a toda a história que ele tinha feito ali. O Dom Joaquim permitiu que ele voltasse para Juazeiro, e esta volta dele ao Juazeiro o catapultou ao mundo político. E é aí que eu vou entrar essa segunda parte da aula, para a gente entender o que é que representou esse perfil político do Padre Cícero. Perfeito, tá bom? Perfeito. Existiam dois grupos no Crato, né? Que eram os machixes e os malabares. Os machistas eram liderados pelo coronel Alves Pequeno, filho do coronel do mesmo nome, Alves Pequeno. Esse coronel Alves Pequeno, pai, foi aquele que ajudou financeiramente o Padre Cícero para ele fazer o seminário na Prainha, lá em Fortaleza. E do outro lado, os malabares, eles eram chefiados pelo intendente municipal, que era o equivalente ao prefeito municipal, chamado José Belém. José Belém era um homem muito, muito duro, muito bruto, um ferrabras, né, como dito por alguns. E José Belém ele formou um verdadeiro exército particular, formado por homens truculentos.
Alves Pequeno sabia que não era com palavras, com discurso, que ele ia vencer essa política firme intentada pelo Belém. E aí ele arregimentou em Serra Talhada, a dedo, sem jagunços, levou para o Crato e fez também o seu exército particular. Isso é por volta de 1904, início do século XX, a situação lá estava desse jeito. Então já nesse período aí já não era mais o Império, já era a República. Já era a República, a República Velha, a República dos Coronéis, esse capítulo à parte da história, né, que a gente vai ver que o Padre Cícero ele saiu como um dos representantes maiores da política dos coronéis. Então, dá para perceber que a situação estava quente, né? Um exército particular de um lado e de outro, a situação estava muito quente. E também dá para perceber o poder local. O poder local naquela época, dessa primeira parte da República, era muito forte, né? Às vezes o governo do Estado não tinha força contra esses líderes locais. É um exemplo clássico na Paraíba que a polícia da Paraíba não tinha forças contra um coronel, que era, no caso, o Augusto Santa Cruz, que eu vou falar dele lá na frente. Teve que pedir ajuda da polícia de Pernambuco. Então, assim, a situação estava um barril de pólvora. Houve um fato, né, houve uma briga, houve uma refrega entre os homens do Belém e os homens de Pequeno, do Coronel Pequeno. Um dos rapazes lá do Pequeno foi morto, outro ficou ferido. Isso foi a desculpa para ele invadir a casa do Belém. O Belém pediu, ele se entregou, e foi assim que ele ganhou o poder político no Crato. Quando houve essa luta, o governo do Estado, na época, o governador do Estado era Pedro Borges, que era, isso aqui é importante, ele fazia a política do Nogueira Scioli. Nogueira Scioli era o verdadeiro chefe político do Ceará. Esse Nogueira Scioli, ele era do Partido Republicano Conservador, era um homem que tinha surgido já, ele tinha se candidatado na época do Império a Senado, só que devido à mudança para a República, ele não chegou a assumir, mas era um homem que surgiu na política ainda do Império, era o chefe político do Ceará. O próprio Pedro Borges dizia que ele era o vaqueiro e que o dono da fazenda era o Nogueira Scioli. O Pedro Borges manda um destacamento para Barbalha, e o Alves Pequeno disse que esse destacamento ia ser recebido a bala. Foi aí, devido a essa questão, que o Padre Cícero entrou. E ele escreve um telegrama para o Pedro Borges pedindo que aquele destacamento voltasse. O fato é o seguinte, que ele consegue, através da influência dele, claro, você imagina que o poder, vamos dizer assim, de fato, estava na mão do Padre Cícero devido à aceitação popular que ele tinha, né? Antônio, aqui só uma pergunta. Então, quando o Padre Cícero volta lá para Juazeiro, digamos assim, ele já tem um grande prestígio. Tem um grande prestígio. Popular, agora, ele tem um grande prestígio. Essa influência só advém do prestígio dele? Ele tem sobretudo por conta dos milagres, né? Ele estava protagonizando aquela cena dos milagres. E o homem, para o povo nordestino, foi como se fosse, entre aspas, o profeta do sangue de Cristo que estava jorrando ali. Tanto é que isso... Não obstante a condenação. Não obstante a condenação. Não obstante a condenação, entendeu? Então ele era uma pessoa que popularmente tinha muito prestígio. O fato é que ele conseguiu pacificar, as forças estaduais voltaram. Também, obviamente, ele pagou uma dívida que tinha com a família Alves Pequeno. E aí, apesar de ter sido neutro, um pacificador neutro nesse conflito, ele ganhou vamos dizer assim, ele ganhou um capital político. Foi aí quando o nome dele apareceu primeira vez nesse cenário político, devido a essa questão. Seguindo aqui, o Juazeiro, nessa época, 1904, nessa época do conflito, ele era ainda distrito do Crato, certo? Ele só vai ficar independente do Crato em 1911, certo? Então, para todos os efeitos, ele estava ali submetido à política do Crato. Só que aquela localidade que eu disse naquela primeira aula, que era apenas um lugar de passagem, ela começou a se destacar como uma cidade desenvolvida, né? Ficou célebre a frase do Padre Cícero: em cada casa, em cada sala um altar e em cada quintal uma oficina. Então a cidade teve um desenvolvimento comercial, industrial, vamos dizer assim, de fabrico grande, né? Se destacou muito. O Padre Cícero, ele começou
a se, como é que eu posso dizer? Ele começou a acumular a função de conselheiro, benzedor do povo e curandeiro. Até a última vez que eu estive lá no Ceará, em Juazeiro, até visitei a casa do Padre Cícero, a gente conheceu uma beata que ela foi morar, o pai dela a levou lá muito novinha, ela disse que tinha um buraco na cabeça e ela foi curada pelo Padre Cícero. Então, a gente vê ainda hoje pessoas que se dizem curadas pelo próprio Padre Cícero. Ele ganhou essa fama de curandeiro através do que chamava mesinha. As mesinhas que eram os remédios, né? A que ele fazia. É um remédio, não é mesinha um suporte, né? é a palavra antiga de remédio português ainda. Então ele fazia as mesinhas, ele se destacou muito como conselheiro, curandeiro. E aí veio se estava lá no Ceará a discussão da instalação de uma segunda diocese. Em virtude da ação do Padre Cícero? Não em virtude. Isso aí era uma questão administrativa da igreja. Se viu a necessidade da igreja ter outra diocese lá no Ceará. E aí, devido à importância do Cariri, um lugar na época, né, de importância, de um lugar que tinha essa pujança também econômica, que estava se destacando, o Crato era uma cidade que tinha destaque, por exemplo, apontava-se o Cariri como um local que a diocese poderia se instalar. O Padre Cícero então pensou, em Fortaleza, eu tive esse problema com o bispo, talvez aqui um bispo muito perto de mim eu tenha outros, né, tenha outros problemas. E aqui ele queria trazer a diocese para o Juazeiro. Então surgiu aí uma campanha de elevação de Juazeiro à vila, para que Juazeiro pudesse se candidatar para ser instalada também a diocese lá. Claro, a diocese se instalou no Crato, onde hoje é a diocese lá do Cariri, fica no Crato. Ele não conseguiu, mas uma coisa que ele conseguiu foi, de fato, colocar em campanha a elevação de Juazeiro à vila. E isso houve um conflito, né, quando ele estava levantando fundos para poder até apresentar para a igreja, para a diocese, de que ali era capaz de ter uma sede de bispado. Um belo dia, bateu à porta dele duas figuras controvertidas. Essas figuras aqui, principalmente um deles que eu vou falar agora, esse homem aqui teve uma influência enorme na vida do Padre Cícero. E se foi uma nódoa na biografia do Padre Cícero, segundo, vamos dizer assim, os mais críticos, e críticos sérios, assim, pessoas que... muita da biografia do Padre Cícero se divide entre aqueles que odeiam o padre ou aqueles que também passam a mão por cima de tudo. Mas a gente percebe que as pessoas assim mais equilibradas veem a influência desse homem como uma influência negativa. E foi o Floro Bartolomeu e o Adolphe van den Broele. Esse Adolphe van den Broele se dizia conde, teria nascido em Paris, e ele conheceu o Floro Bartolomeu. O Floro Bartolomeu era médico e rábula. Naquela época o advogado podia... Ele, quando advogava, quando ele se apresentava ao fórum sem ter feito direito, era chamado de rábula. E aí ele se apresentou como médico e rábula, né? O Floro Bartolomeu tinha vindo da Bahia. Conheceram esse Adolphe van den Broele, e o Adolphe van den Broele se dizia explorador de minérios. E existia uma disputa judicial envolvendo o Padre Cícero e alguns proprietários de terra, no sítio Cochá, que se dizia que tinha umas minas de minério lá, que tinha muito valor. Então, calhava bem essa busca de arrecadação de dinheiro, para a elevação de Juazeiro à vila, para a apresentação da cidade como possibilidade de sede de bispado, e a vitória judicial relativa às terras do sítio Cochá. O Padre Cícero faz amizade com o Floro, e o Floro faz um acordo com ele, se apresenta como rábula para ele, e diz que se tiver êxito, ele seria, os honorários dele, vamos dizer assim, seria pago no êxito. O Floro Bartolomeu, um autor do Crato, Nertan Macedo, ele chamou, né, Floro Bartolomeu, caudilho de beatos e cangaceiros. Era um homem inescrupuloso, um homem de uma força de ação muito grande, não é? E ele exerceu uma grande influência no Padre Cícero. Ele foi o homem da rodagem. A rodagem foi um capítulo de sangue na história lá do Juazeiro e do Crato, porque era nela que o Floro mandava matar aqueles cangaceiros e jagunços que faziam ainda banditismo naquela época. Então,
Padre Macedo, que foi um vigário lá do Juazeiro, ele condenava essas mortes que o Floro Bartolomeu fazia, dizendo como mortes abusivas. O Padre Cícero não tinha força contra ele, e esse homem, ele de fato, ele vem exercer uma influência enorme na política do Juazeiro. Alguns diziam até que ele era uma espécie de alter ego do Padre Cícero. Seguindo aqui, a campanha estava na rua, né? O Crato, obviamente, ele resistiu à elevação de Juazeiro à vila, sob a alegação de que ia perder uma fonte de arrecadação tributária, ia diminuir suas terras, etc. A campanha na rua, no Juazeiro, ela foi capitaneada pelo Padre Cícero, pelo Floro Bartolomeu e também por um padre chamado Padre Peixoto, através do jornal O Rebate. O Padre Peixoto e Floro Bartolomeu escreviam artigos bem quentes, né, contra o Crato, querendo que advogando pela elevação de Juazeiro à vila. Esse jornal, Antônio, ele era um jornal local? Era um jornal local. Era um jornal local e no Crato existia o Correio do Cariri, que fazia o contra-rebate, vamos dizer assim, ao jornal Rebate. Eles tinham algum partido, assim, não, no sentido de... esses jornais defendiam alguma coisa em específico? Não, pela informação que eu tenho, especificamente, o jornal ele foi criado para dar vazão à campanha de emancipação política. Ah, perfeito. Entendeu? E aí houve um contra-rebate, vamos dizer assim, do pessoal do Crato, mas o fato é que a campanha ela foi estabelecida através desse Padre Peixoto, que era dissidente, inclusive, do Coronel Pequeno. Era um homem muito inteligente, poliglota, dizia-se até que escrevia poesias em latim. E o Padre Peixoto, ele incendiava o jornal com essas crônicas que ele escrevia. Houve uma visita no Crato na época, o bispo auxiliar Dom Manuel da Silva, e um padre subiu à tribuna e disse que o povo do Juazeiro era capitaneado por Satanás. Então isso causou um frisson, né, lá no Juazeiro. O Padre Cícero orientou o povo para não ir à Feira do Crato. A Feira do Crato se esvaziou. Os artigos no jornal começaram a ficar cada vez mais pesados, a situação começou a ficar tensa. O jornal Rebate ainda chegou até mesmo a incitar o povo às armas, né? Isso a gente tá aqui em 1910, né? Essa época da campanha forte para a elevação. Na primeira aula, não lembro se eu comentei, que Padre Cícero tinha um primo chamado José Marrocos, que foi expulso do seminário, né? O José Marrocos foi expulso do seminário, ele tem uma importância lá na história do Ceará. Ele foi abolicionista, foi professor, educador, etc. Ele foi um dos defensores intelectuais dos supostos milagres do Juazeiro. Dizia-se que ele tinha roubado os panos que estavam guardados na matriz do Crato. Quando ele estava para morrer, ele estava na rede sofrendo já as últimas agonias antes da morte, ele falou para o padre buscar na casa dele do Crato. Ele estava no Juazeiro, obviamente, mandou buscar na casa dele, mas ele tinha uma casa no Crato, mandou buscar na casa dele uns panos, os supostos panos do milagre. O Padre Cícero ficou assustado com isso, mandou buscar esses panos lá, só que não conseguiu. Disse que esses panos ficou em poder do Alves Pequeno. E o Padre Cícero ficou temendo, né, que esses panos viessem a lume e se descobrisse alguma coisa. O fato é que entre o mistério desses panos e a questão política da elevação de Juazeiro, existe aí uma penumbra histórica. O fato é que houve um acordo entre líderes políticos do Juazeiro com líderes políticos do Crato. Eles chegaram a um acordo, isso em 1911, no início de 1911, chegaram a um acordo para que fosse reconhecida a elevação de Juazeiro à vila, com a condição de Juazeiro pagar os impostos atrasados e também cessar as hostilidades no jornal. Então esse acordo ele foi implementado no dia 18 de fevereiro de 1911 e devido, né, chegou a ter ainda o início de uma luta, né, assim, o próprio Alves Pequeno chegou a convocar forças públicas para ficar estacionadas no Crato,
houve alguma aglomeração na casa do Padre Cícero, as pessoas ainda estavam meio que querendo, até o jornal Rebate dizia, né, que se houver um ataque, ia ter um contra-ataque de armas, né, ninguém ia mais se submeter à política do Crato, mas essa luta não ocorreu, não houve derramamento de sangue, houve um acordo, e a partir desse acordo, o Juazeiro, ele estava com o caminho livre para ser reconhecido como um vila. Durante esse período, né, isso em junho de 1911, aqui eu faço apenas uma digressão, né? Chegou no Juazeiro o Augusto Santa Cruz. Esse Augusto Santa Cruz, a história dele por si só, e aqui eu queria até homenagear o autor que escreveu o livro sobre ele, que é tio de um amigo meu, Pedro Nunes, e ele escreveu um livro chamado Guerreiro Togado, que vale muito a pena, um livro muito bem documentado. E Augusto Santa Cruz, ele fez uma luta muito grande contra as forças por conta de questões políticas. Ele era um coronel, tipo coronel da política dos coronéis. Ele foi para o Juazeiro buscar proteção do Padre Cícero. Ele saiu andando de Monteiro, na Paraíba, e foi andando até o Juazeiro buscar a proteção do Padre Cícero. E o Padre Cícero deu proteção a ele sob condição de que os homens não andariam armados na cidade. E ele disse que também o Augusto Santa Cruz ele era promotor de justiça, né? Ele era formado em Direito, foi formado lá na Faculdade de Direito do Recife. Não era uma pessoa qualquer, assim, era uma pessoa que tinha tido formação, né? E aí depois o Augusto Santa Cruz, ele se junta com um médico, o primeiro nome dele eu não lembro, mas alguma coisa Dantas, e eles fazem várias incursões nos interiores lá da Paraíba. Essa recepção de Padre Cícero desse tipo de gente fez até surgir comentários de que Juazeiro seria uma espécie de corja, de bandidos, entendeu? Isso ameaçou ter uma situação com Crato, mas o fato é que não teve, e veio a Lei 1028 de 1911 e estava oficialmente criada a Vila do Juazeiro. O Nogueira Acioli nomeia Padre Cícero como chefe do PRC, né? PRC, o que é o PRC? O Partido Republicano Conservador, né? Sim. Então o Padre Cícero está oficialmente na política. Como que a igreja via isso, Antônio? A igreja vai ver isso. Vai ver depois. Daqui a pouco vai ver isso, né? Que vai ser uma questão grave para o Padre Cícero. Por enquanto ele está correndo solto, né? Entendi. Como a gente está percebendo aqui. Então ele é nomeado pelo Nogueira Acioli, que era o que eu falei, que era o chefe político do Ceará. Esse nome Acioli para nós pernambucanos é conhecido, né? Porque tem família Acioli, foi até governador do estado de Pernambuco, o Eduardo Acioli. Então esse pessoal está antigo, né, na política e vinha dessa origem, né, curiosamente bem, vamos dizer assim, conservadora, né? Então a cidade estava criada, a vila estava criada, e agora surgiu a disputa pela prefeitura. Então surgiu naturalmente alguns nomes. Floro Bartolomeu, o médico, surgiu Padre Peixoto, e surgiram duas outras pessoas, que eram o Joaquim e o José André. Joaquim Bezerra e o José André. Ambos, um comerciante e o outro lá, um fulano também de certa importância. Não lembro bem o que ele era. Então, desses 4 nomes, o Padre Cícero já não quis o Padre Peixoto, porque o Padre Peixoto ele não tinha muita boa fama. O povo dizia naquela época, padre de versos é padre de netos. E ele fazia versos, vocês me entendem? Entendi. Entendeu? Ainda bem que acontecia só naquele tempo. Hoje a gente não tem esse problema, graças a Deus. O padre disse que usava cabelo até os ombros e de vez em quando aparecia publicamente sem batina. O povo ficava escandalizado. Então, o padre Peixoto foi pinçado da história, né? O Padre Peixoto ficou muito chateado e aí implementou uma disputa pública com o Floro Bartolomeu para queimar o Floro Bartolomeu. O fato é que o Floro ficou também, devido ao desgaste, ele chamava o Floro de garimpeiro político. Né? Aí, devido ao desgaste de Floro na imprensa, o nome dele não tinha condições. E existiam 2 grupos lá em Juazeiro, que eram os cacaritos, que eram os nativos da terra, e os rabo de burro, que era o pessoal que tinha vindo de fora, obviamente, rabo de burro.
E aí o Joaquim e o José, eles eram cacaritos. Aí isso ia causar uma confusão, porque tinha muito rabo de burro lá em Juazeiro. E o padre Cícero veio com uma solução salomônica. Aí ele disse: eu sou filho do Crato, mas o Juazeiro é meu filho. Então, eleito está o primeiro prefeito de Juazeiro, padre Cícero, certo? Isso a gente está em 1911. No dia 4 de outubro de 1911, chega a uma reunião no Juazeiro, onde nunca se viu tantos coronéis juntos. Vai ver o chefe político de Missão Velha, Barbalha, né, Lavras do Ceará. Né? Então, todo esse grupo se reuniu lá. Pessoas que tinham, muitas delas, conquistado o poder à força. Eu só conto aqui o caso do Gustavo de Lima, porque é interessante. Ele chegou ao poder, ele é de Lavras, ele chegou ao poder através de uma disputa que ele teve com o irmão dele, o apelidado Torto, que ele era estrábico, então o povo chamava ele de Torto, em união com a mãe dele, Dona Fideralina Augusto de Lima. E Dona Fideralina é uma mulher muito forte, ela dizia, ela é mãe do Torto, viu? Ela dizia, quem tocar no Torto morre. Essa mulher ficou lendária no Ceará e Raquel de Queiroz, ela se inspirou para escrever o romance Memorial de Maria Moura. Era uma velhinha bem dócil, né? Era, bem docilzinha ela. Então pronto, então eles fizeram um acordo lá, com o estatuto, né, artigo 1º, 2º, parece que tinha até o artigo 8º ou 9º, dizendo que os chefes políticos daquela região iriam se respeitar entre eles, não iria ter disputa através das armas, eles não iriam acoitar bandido nem cangaceiro, iriam implementar todos eles a política do Nogueira Scioli, que naquela época era o presidente do Estado. Eles tinham feito, então, um cinturão de proteção e o epicentro desse cinturão era Juazeiro. O padre Cícero, ele saiu dessa reunião como consagrado como líder dos coronéis. Então ele está coroado aí como líder da política dos coronéis no Nordeste brasileiro, no Ceará, no sul do Ceará, né, formando esse cinturão de proteção, tendo o epicentro do Juazeiro. Né? Quer dizer, vendo essas duas fases Né? da vida do padre Cícero, né? Parece que ele então caiu da renovação carismática TL, Mas muito violentamente. muito violentamente. A coisa foi tremenda, viu, André? Então ele sai. Agora veja o que aconteceu, veja que coisa interessante. Né? Isso aqui é o quê? 1911, eu falei. Em 1910 chegou ao poder, disse que o azarão, né? O Hermes da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca, era parente do Deodoro da Fonseca, sobrinho, né, do Deodoro da Fonseca. Hermes da Fonseca, ele implementou o que se chamou de Política de Salvação Nacional, que era para fazer uma renovação na política brasileira e através da crença militarista, né? Em Pernambuco, por exemplo, nossa terra lá, né, o representante da Política da Salvação Nacional foi Emídio Dantas Barreto, que hoje virou uma avenida horrorosa lá. Né? Ele teve êxito contra Rosa e Silva, a Revolução Pernambucana de 1911. Tem até um assunto interessante. Só que no Ceará, essa política não teve êxito. Ela teve um êxito momentâneo. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte. Lá no Ceará, em 1912, logo em seguida ao Pacto dos Coronéis, houve uma eleição. Nogueira Scioli indicou um senhor que já estava muito desgastado, era um desembargador, parece que era aposentado, um senhor octogenário, era o José Domingos. Já estava bem antigo na política lá. Ele indicou o José Domingos, José Domingos não tinha força. O fato é que houve uma reação popular à política conservadora do Nogueira. Essa reação foi capitaneada por Franco Rabelo, que era militar, seguindo essa ideia da política de salvação nacional. O Franco Rabelo era para os pernambucanos, era o Emílio Dantas Barreto. Né? Agora, veja o que é interessante. No Ceará, no âmbito nacional, o Pinheiro Machado, ele era o líder dos conservadores, né? E ele era a eminência parda do Hermes da Fonseca. Como é que dá para entender isso?
Essa contradição. Como é que dá para entender essa contradição? Né? O governo Hermes da Fonseca, que fazia a política de salvação, tinha. Hermes da Fonseca até dizia, Pinheiro Machado ele é um amigo tão bom que ele governa por a gente. Né? Dizendo que ele era um fantoche na mão do Pinheiro Machado. E o Pinheiro Machado ele era o representante do PRC, da política conservadora. O fato é que veio o Franco Rabelo, houve uma revolta popular. Nessa revolta popular houve uma manifestação de crianças em Fortaleza. O governo Nogueira reagiu com força, uma criança morreu, houve uma revolta popular, invadiram a casa do Nogueira, jogaram pedra, aquele rolo. O Nogueira acabou fugindo para um navio que estava ancorado no porto de Fortaleza, com a família dele, foi embora para o Rio de Janeiro. Quer dizer, ele foi tirado à força do governo. Foi chamada uma eleição, né? O Franco Rabelo, ele se elege, ele ganha a eleição. Há um acordo de bastidor. Pinheiro Machado, como eu falei, ele era do grupo conservador, e nesta conjuntura política ele pediu para que o Padre Cícero fosse o terceiro vice-presidente do Estado. Naquela época era presidente de Estado, não era governador. E ia ter o terceiro, ia primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente. Ele foi o terceiro vice-presidente, não precisava sair do cargo dele de prefeito, inclusive ele nunca saiu de lá para exercer cargo algum, não é? Os cargos que ele exerceu foi tudo dentro de Juazeiro. Foi eleito o terceiro vice-presidente, o Rabelo engoliu, né? Rabelo não queria o Padre Cícero na cola dele. O Rabelo engoliu. Tanto é que quando o Rabelo chegou ao poder, isso 1912, por aí, quando ele chegou ao poder, ele logo veio com uma reação tremenda contra essa política velha representada pelos coronéis. Né? E aí ele instituiu uma reação tremenda. Saiu atacando todo mundo. Ele destituiu de uma canetada o Padre Cícero da prefeitura do Juazeiro. Né? Nomeou lá um capitão chamado Francisco de Brito. Mas nessa época o Padre Cícero já estava muito metido na política. Não, já estava. Ele era o representante dos conservadores. Entendeu? Ele nomeou Francisco de Brito. Francisco de Brito saiu destituindo o pessoal à força. Ficou célebre a cena quando ele entrou no Crato, deu um chute na porta lá do Alves Pequeno, do coronel Alves Pequeno, e disse: saia da prefeitura, o senhor está destituído agora. E o Alves Pequeno disse: que baseado em que lei você faz isso? Aí ele pegou uma arma e disse: nessa lei aqui. Aí ficou conhecido no anedotário político, né, a lei de Chico de Brito. Entendeu? E aí era assim, dessa forma que ele estava tirando o pessoal, né? É uma lei bem persuasiva, né? Bem convincente. Bem convincente, né? Bem convincente. Só que devido à força de Padre Cícero, essa forma não aconteceu lá. Ele foi preservado, inclusive escreveu para o governador dizendo que ele não representava, ele não queria nenhum tipo de conflito. Estava temendo um conflito, que esse conflito se estendesse até Juazeiro, ele não queria esse tipo de conflito. Né? Floro Bartolomeu, de forma muito perspicaz, ele instituiu um rabelista, né, na prefeitura de Juazeiro, que na verdade fazia a política dele. O Franco Rabelo, quando pediu as contas da prefeitura, ele disse que quem está com as chaves é o Floro Bartolomeu. Não tenho nem a chave daqui do... Franco Rabelo ficou um arara, não é? Os ânimos começaram a aumentar. O Floro, ele correu lá para o Rio de Janeiro e foi se encontrar com Pinheiro Machado. Lembrando que Pinheiro Machado era o chefe dos conservadores, participando do governo de Hermes da Fonseca, governo esse da política da salvação. Se encontrou com o Pinheiro Machado na casa dele, no Morro das Graças, lá no Rio de Janeiro, e disse: olha, a situação lá está tremenda, lá no Ceará. O que é que a gente vai fazer? Pinheiro Machado deu uma solução, disse: olha, a gente tem que criar uma instabilidade institucional. Você vai criar uma Assembleia Legislativa dissidente no Juazeiro, e sob a alegação de que a eleição do Franco Rabelo, ela não obedeceu o quórum mínimo, houve um problema de quórum de fato na eleição dele. Mas essa era a alegação, esse era o discurso, né, da legitimidade legal. Você vai abrir essa dissidência lá, né, você vai fundar essa Assembleia Legislativa e vai se proclamar
de forma curiosa, presidente do Ceará. Então criaria uma instabilidade financeira, isso aí justificava a nossa interferência. De lá a gente tiraria o Rabelo e resolvido o problema. Quer dizer, uma bagunça geral a coisa estava bagunça indo, né? geral, né? O Floro volta com um plano para sair do Rio de Janeiro, volta para o Ceará com um plano. As fronteiras lá extremamente vigiadas, mas ele consegue chegar em Juazeiro. Estando lá, ele manda o plano, né? Naquela época não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? Então ele manda o plano escrito através de um portador, esse portador é descoberto. Quando o portador é descoberto, então a coisa não tem como mais voltar, né? Ele invade as forças oficiais do Juazeiro, prende os destacamentos policiais de lá, né? E cria a Assembleia Legislativa Dissidente, se autoproclama presidente do Ceará. Óbvio que isso aí, essa instabilidade financeira, lançou o Estado em uma situação de pé de guerra. Diante disso, o prefeito do Juazeiro, né, fugiu, ele não era muito ligado lá, o João Bezerra não era muito ligado ao Padre Cícero, ele foge. Coronel Alves Pequeno se junta ao Padre Cícero, né, lembrando que ele era bem contra o Rabelo, e o Rabelo já culpa o Padre Cícero por toda aquela situação. Como a coisa estava chegando num pé de conflito armado, esse fato ficou conhecido como sedição do Juazeiro, né? Estava chegando no conflito armado. O Floro Bartolomeu, junto com o Padre Cícero, sabia de um senhor que vivia em Assaré, chamado Antônio Villanova. Antônio Villanova tinha sido um dos guerrilheiros do Antônio Conselheiro, cearense também, como Padre Cícero, né? De Quixeramobim. Antônio Villanova disse que não mais lutaria contra forças oficiais, né, sejam elas federais ou estaduais. Mas ele daria uma dica para o pessoal lá do Juazeiro, que eles fizessem uma trincheira arrodeando a cidade. Essa trincheira ficou conhecida como Círculo da Mãe de Deus, né? Eles fizeram uma trincheira para receber a possibilidade do ataque, né? Fizeram essa trincheira. O padre convocou toda a população. Quando os ânimos estavam sendo exaltados, levas de pessoas chegavam, toda sorte de pessoas chegavam para o Juazeiro para defender o Padre Cícero, né? Romeiros, beatos e cangaceiros, né? Como diz até um livro, beatos e cangaceiros, chegando lá para defender o Padre Cícero. A situação ela fica cada vez mais firme. Em janeiro de 14, entra um olheiro, o Padre Cícero permite que entre um olheiro de um destacamento federal, do Exército. Ele, quando ele entra lá, ele vê um exército encourado, de percata e gibão. Ele diz, olha, o negócio lá não está muito... O pessoal está armado. Fala para um general Alípio, ligado a Franco Rabelo. Alípio dizia que não tinha forças para suportar a carga. O Franco Rabelo o demite, contrata o capitão Ladislau. O capitão Ladislau, cheio de empáfia, segue com o exército. Houve campanhas em Fortaleza, fundiram dinheiro para a construção de um tanque, né? Esse tanque, na verdade, só fazia barulho. O governo federal, o Pinheiro Machado, deixou a coisa rolar, disse, olha, é com vocês. O Pinheiro Machado abandonou, na verdade é essa, abandonou o pessoal da sedição do Juazeiro. Hermes da Fonseca mandou o exército ficar aquartelado, né? Então foi uma luta da força local, né? Da força estadual contra a força local do Padre Cícero. O Ladislau caminha para lá, muito arrogante, depois de uma viagem intensa, né, andando naqueles sertões ali, para no Crato, não manda um grupo de vanguarda para ver como é que estava a situação. Achava que a coisa ia ser fácil, semelhante a Moreira César, né, no terceiro ataque de Canudos, né, que ele não parou. E o fulano dizia que um exército cansado, né, com fome, é complicado. Ele para no Crato, já vai seguindo para Juazeiro, chega lá, a batalha não dura muito tempo. E aí o destacamento é logo dizimado, gente correndo, jogando farda de policial para tudo quanto é canto.
O próprio Ladislau subiu num estrado lá em Barbalha, ele disse, Deus é grande, Padre Cícero é maior, mas o mato é maior do que os dois juntos. Quem tem a coragem que corra. Entendeu? Então, assim, a coisa literalmente o pessoal correu. E diferente de Canudos, que ficou esperando os destacamentos sempre atacarem, a ideia agora do Floro Bartolomeu, não, a gente tem que seguir. Então, o Juazeiro, André, ele é no sul, né? É uma cidadezinha no sul do Ceará, faz divisa ali com alguns estados, Pernambuco, tudinho ali, né? Mas ali, praticamente faz divisa ali. Mas ali, ele foi para o Crato, o exército dele, né? Foi para o Crato, foi para Barbalha, desceu e foi subindo, né? Foi subindo, Missão Velha, Lavra, saiu subindo, né? Quixará, Quixeramobim, chegou até Fortaleza. Nesse caminho, apesar do Hermes da Fonseca dizer para o exército ficar aquartelado, ainda houve um general, ou capitão do exército, não lembro, tenente, não lembro, que fez ainda uma reação, foi uma das poucas reações que tiveram. Esse homem morreu, depois que ele morreu, o caminho estava franqueado para chegar a Fortaleza. Eles chegaram, de fato, em Fortaleza, destituíram Rabelo, assim, interessante, assim como Nogueira correu para o navio no porto, Rabelo também correu para o navio no porto, dessa vez até com o bispo. O bispo Dom Joaquim, ele saiu de Fortaleza muito triste com a situação. O cronista disse que ele nem olhou para trás de tanta tristeza. Em 1914, subiu no vapor, veio para Campinas, morreu aqui em 17. Muito triste com a situação lá que ocorreu. O governo foi destituído, o governo de Rabelo foi destituído. O Setembrino de Carvalho, que era do governo federal, não lembro se ele era ministro da Guerra, não lembro qual era o cargo que Setembrino tinha. Hermes da Fonseca instituiu o estado de sítio no Ceará. O Setembrino declarou, o Setembrino era do governo de Marechal Hermes da Fonseca, declarou o Padre Cícero o líder da Revolução Vitoriosa, né? Alguns desses jagunços que chegaram em Fortaleza foram incorporados à força pública, que foi uma vergonha tremenda isso, né? O Setembrino era comandante das forças lá no Ceará. Ele lavou as mãos sobre o conflito, o Rabelo estava, inclusive... Rabelo caiu porque ele estava isolado, né? Na política, isolamento é suicídio. Antônio, o padre de fato liderava essas ações ou era alguém que era o estrategista dele? Veja, o grande general da sedição de Juazeiro foi Floro Bartolomeu. Sim. Né? Vale aqui dizer que quando houve a batalha, o padre pedia para o povo não fazer saques, não roubar e não matar e não violentar as pessoas. O padre pediu isso expressamente. O Floro Bartolomeu não queria nem saber, né? Achava isso uma piada, entendeu? Esse foi o grande líder, o Floro Bartolomeu. Esse foi tanto é que por conta da liderança que ele representou na sedição do Juazeiro, o próprio governo Arthur Bernardes lá na frente vai convocá-lo para ele ser o general das Brigadas Patrióticas contra a Coluna Prestes, né? Quer dizer, o padre mesmo era só uma imagem para legitimar o que eles estavam fazendo. Isso. O padre, como disse um autor, o padre ficava rezando e o Floro Bartolomeu ia para a batalha. Mas o padre estava interessado na vitória. Claro. Né? De fato, o governo foi destituído, houve um interventor no Ceará. O Floro Bartolomeu foi indicado presidente da Assembleia Legislativa no Ceará e o padre Cícero foi alçado agora a primeiro vice-presidente. Veja, ele entrou... Que é o status, como você tinha explicado, de governador, praticamente. Né? Ele era isso. O presidente era o governador, e tinha primeiro, segundo e terceiro. Ele agora foi o primeiro vice-presidente e o apaniguado político dele, que era Floro Bartolomeu, agora ele era o presidente da Assembleia Legislativa, né? Não era pouca coisa. Claro. E aí o presidente do Ceará, ele entra em choque com o Floro Bartolomeu. Há, inclusive, um fato lá na Assembleia Legislativa que chegou até houve até tiro lá contra o Floro Bartolomeu, porque um grupo do Partido Conservador estava contra o médico, estava contra o doutor Baiano, o Floro Bartolomeu, achando que ele era um aventureiro, achando que ele era uma pessoa de fora, estava querendo tirar ele, houve uma resistência, inclusive chegou até a ter um entrevero entre ele e o padre Cícero, mas ele
violentamente, ele mandou o padre Cícero calar a boca, o padre Cícero calou. Essa que é a verdade. E aí, depois da questão da elevação dele depois do desfecho da sedição do Juazeiro, aí vem um recado da Santa Sé. O bispo Dom Manuel da Silva escreve deixa informado a igreja do que está acontecendo, né? E a Santa Sé, reunida, vem com a carta de excomunhão do padre Cícero. Ele vai ser excomungado. Ele vai ser excomungado. Né? Ele vai ser excomungado. Na verdade, foi no dia 12 de julho de 16, o veredito é que ele nunca tinha obedecido aquilo que o Santo Ofício tinha pedido, além dessa questão dele, ele continuava abençoando as medalhas proibidas, etc, 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 vem a excomunhão. Só que no dia 20 de outubro de 14... Quer dizer, aquela questão mística ainda meio que continuava. Através dessas... Se dizia que continuava. Se dizia que continuava. Quer dizer, sempre tem um certo problema doutrinal, né? Por trás de tudo isso, né? Tem, exatamente. No dia 20 de outubro de 14, o Bento XV cria a Diocese do Crato e o primeiro bispo do Crato foi Dom Quintino. E era de Quixeramobim, né? Era mais ou menos ali daquela época do padre Cícero. Inicialmente ele tinha apoiado o milagre do Juazeiro. Depois ele ficou contra e ele se retratou publicamente. Mas ele começou uma política de reaproximação com o padre Cícero, ou Dom Quintino. Que estava excomungado nesse período. O Dom Quintino ele foi nomeado em 14, a excomunhão foi em 16. Ah, tá. Então, isso aí ele começou uma aproximação com o padre Cícero, certo? Só que a carta de excomunhão demorou 9 meses para chegar no Brasil. Entendeu? Demorou 9 meses. E aí, nessa política de reaproximação, inclusive, ele agiu um pouco diferente do Dom Joaquim. Ele até permitiu que o padre subisse ao altar da Capela de Nossa Senhora das Dores, lá no Juazeiro, e rezasse a missa de Natal. Isso 24 anos depois da proibição do padre rezar missa lá, né? Foi indicado o padre Esmeraldo, foi indicado um padre lá para a matriz do Crato, e esse padre Esmeraldo ficava dizendo, ainda participava o bispo, de que continuava-se as bênçãos das medalhas, que era proibida, esse devocionismo que a igreja não estava permitindo, que a igreja não permitia na época, que o padre Cícero ainda relutava com algumas proibições. O Dom Quintino escreveu uma carta de retratação e disse: olha, você tem que subir ao púlpito e você tem que ler isso aqui. O padre Cícero, de fato, subiu ao púlpito, leu a carta. As pessoas próximas a ele, eu li uma biografia de pessoas próximas, foram amigas dele, disse que ele sofreu muito com isso, mas ele foi lá, obedeceu, leu, né, a carta de retratação, e depois ele chegou, ainda com toda essa questão, vale dizer que ele ele doou boa parte dos bens dele para a igreja. Ele fez um testamento doando muita coisa para a igreja. Doou também, sobretudo, para os salesianos. Houve um testamento que os salesianos eles receberam muitas coisas, muitos bens do padre Cícero. Né? Porque ele tinha muita influência do Filoteia. Também, isso, exatamente. Exatamente. O Dom Quintino recebeu a carta de excomunhão e ficou contrariado, né? Disse: vou tentar amenizar a situação aqui, senão esse homem vai morrer. O próprio Floro Bartolomeu viu a carta também, ficou assustado com o que podia acontecer com o padre. E aí ele aguardou. Ele recebeu a carta e guardou. Entrou em contato com o Vaticano, pedindo que o Vaticano reconsiderasse a condenação. Curioso é que o padre Cícero nunca soube que foi excomungado. Ele morreu sem nunca saber que tinha sido excomungado. Mas o Vaticano reconsiderou, certo? E no dia 23 de fevereiro de 1921, ele reduziu, o Vaticano, através do cardeal Merri del Vals, o chefe lá do Santo Ofício, ele reduziu o padre Cícero ao estado de leigo. Quer dizer, então ele acabou. Ele morreu como leigo. Como leigo. Foi. Ele nunca tirou a batina, certo? Mas ele morreu reduzido ao estado de leigo. Ainda se tentou
As datas você se lembra? Quanto tempo ele ficou nesse estado leigo aí? Isso foi de 21 até ele morrer em 34, né? Foram mais de ele morreu com um pouco mais de 90 anos, né? E aí segue o Floro Bartolomeu, sempre com essa influência muito grande que teve com o padre Cícero. Ele é eleito deputado federal. Se disse que foi o grande vencedor lá da sedição do Juazeiro. Ele pediu uma indenização que nunca foi paga pelo que ele tinha feito. E o padre Esmeraldo Bandeira, que tinha sido vigário do Juazeiro, ele era do Crato e foi ser vigário em Juazeiro. Ele disse que não tinha condições de ser vigário lá, porque existia uma resistência muito grande a tudo que ele fazia. Se dizia que era uma espécie de influência do padre Cícero, então ele não aguentou, pediu licença e foi embora do Juazeiro. Depois foi nomeado padre Macedo. Esse padre Macedo era um padre bem competente, ele era filho de Peluso Macedo, que era um relojoeiro, um homem multitask lá, e era uma pessoa que fazia, muito capaz, fazia relógio, fazia um bocado de coisa, era da banda também. Muito amigo do padre Cícero, o Peluso Macedo. Esse padre Macedo tinha estudado em Roma, tudo, e era uma pessoa muito capaz, e ele entrou em rota de colisão com o Floro Bartolomeu. O Floro Bartolomeu, em 26, para você ter ideia, ele fez o primeiro carnaval do Juazeiro. No Natal de 24, ele permitiu jogos de azar, o padre Macedo ficou horrorizado. E aí começou a escrever. Ele quis fazer a Las Vegas lá no sertão. Las Vegas no sertão. E aí ele começou a escrever violentamente contra o Floro Bartolomeu, dizendo que era uma influência má ao padre Cícero, se colocando como verdadeiro amigo do padre Cícero. O Floro Bartolomeu até humilhava o padre Cícero, dizem alguns que chegava até algumas humilhações públicas, e o padre Cícero dizia, o padre Macedo dizia: os verdadeiros amigos do padre Cícero são os homens de batina, não o senhor que enegrece a biografia dele. Ele disse uma frase capital da relação entre Floro e o padre Bartolomeu, que eu vou pedir licença para ler aqui uma pequena frase. Ele disse o seguinte: o padre Cícero engendrou este fenômeno político único no Brasil e no mundo, de um só poder municipal em duas pessoas distintas, vindo a ser o padre o prefeito, mas exercendo a prefeitura o doutor. Então, isso demonstra essa união, né, firme que se estabeleceu entre os dois. Aqui a gente está chegando mais ou menos aqui em 26, já aparece na história a coluna Prestes, que começa a correr os interiores do Brasil, e a coluna Prestes estava para chegar lá no Ceará. Há um encontro entre Floro Bartolomeu e Setembrino de Carvalho, que era o comandante das tropas federais no Ceará. Ele, devido ao sucesso que ele teve com as armas na sedição do Juazeiro, ele disse: olha, vamos arregimentar cangaceiros, vamos arregimentar esses soldados de couro, né? Vamos arregimentar esse pessoal, o governo vai garantir as armas para a gente fazer frente à coluna Prestes. A coluna Prestes, eles eram homens bem treinados, etc. e tal. E aí Floro vai ser o comandante, o general dessas brigadas. O Floro, então, tem uma ideia. Disse: olha, já que o negócio aqui está sério, esse pessoal está querendo implementar o comunismo no Brasil, essas ideias libertadoras, etc. e tal, vamos chamar o maior bandoleiro das selvas nordestinas, que foi Lampião. Foi quando houve o mítico encontro entre Lampião, o suposto encontro, alguns dizem que não encontrou, porque parece que tudo na vida do padre Cícero tem alguma penumbra. Alguns dizem que encontrou, outros dizem que não encontrou. O fato é que se contrata Lampião. Quando Lampião estava indo em direção para Juazeiro para receber a patente de capitão, né? Ele disse que ele ia receber a patente de capitão para fazer frente à coluna Prestes. Quando ele chegou em Barbalha, ele recebe uma mensagem dizendo que não precisava mais. Ele ia para Juazeiro para receber a patente, né? Disse que ele não precisava mais porque as tropas, essa tropa dos homens de couro, estava em Campos Sales, uma cidadezinha divisa Ceará com o Piauí. E a coluna Prestes, eles não foram para Campos Sales, eles foram para Ipu. Eles iam entrar em Fortaleza através de Ipu. E em Campos Sales, o destacamento não houve batalha nenhuma. O Floro Bartolomeu quedou adoentado, né? Foi se tratar no Rio de Janeiro. Nesse tratamento dele, nessa ida dele, ele morre.
disse que ele morreu de sífilis, o Floro Bartolomeu. E a morte de sífilis, ele tinha uma carga negativa de uma morte de uma pessoa que tinha vida dissoluta. Claro. Né? Então, ele disse que morrera de sífilis. Então, não tinha mais sentido esse batalhão patriótico. Mas Lampião disse, não, disseram que ia dar minha patente de capitão, eu vou lá. E, de fato, ele foi para o Juazeiro receber a patente. Aí disse que nesse momento, ele ficou na casa de um poeta, João Mendes de Oliveira, disse que nesse encontro, aí o padre Cícero foi lá à noite, falou com o Lampião, ainda chegou a conversar com o Lampião para ele mudar de vida, porque ele tinha conseguido destituir da vida do cangaço o senhor Pereira e Luiz Padre. O senhor Pereira tinha sido o cangaceiro que Lampião trabalhou para ele. Ele chegou a dissuadir Lampião de ser cangaceiro, Lampião não quis e exigiu a patente de capitão. Tinha um funcionário público federal lá, que não era nada do exército, nada, escreveu no papel, está instituído capitão das forças Lampião. E Lampião, depois que usou a patente de capitão, nunca mais tirou, né? Depois voltou para Pernambuco e nunca lutou contra a coluna Prestes Lampião. Isso foi em março de 26. Floro Bartolomeu morre, né? Floro Bartolomeu, quando morre, ele abre ele deixa vaga a cadeira dele de deputado federal no Rio de Janeiro. O padre Cícero assume a cadeira dele agora como deputado federal, já estava aí com uns 82 anos, mais ou menos. O padre Cícero assume a cadeira como deputado federal, e aí a gente está chegando, mais ou menos, em 1930, quando há uma luta política. Essa luta ela não tem uma relação muito com a história, assim, era só para figurar o momento. Houve em Princesa, na Paraíba, uma luta do chefe, era semelhante a essa sedição do Juazeiro. Antônio Pereira, que era o líder político lá de Princesa, ia lutar contra João Pessoa, né? Ele, representante da política dos coronéis, João Pessoa querendo, entre aspas, né, modernizar a política, junto com a Aliança Nacional. Essa Aliança Nacional, no Juazeiro, ela é representada por um fulano que tinha sido indicado à prefeitura por Padre Cícero. Ele tinha sido indicado por Padre Cícero no grupo de Padre Cícero, mas quando ele ganha, ele vira a casaca. Ele fica da Aliança Nacional, ele até é rechaçado publicamente, ele sai da prefeitura depois. O Padre Cícero escreve para João Pessoa ser dissuadido dessa luta política com Antônio Pereira. O fato é que, nesse momento, João Pessoa é assassinado, 30 de julho de 1930, né? Ele é morto, se eu não me engano, em 1930. João Pessoa é assassinado, está morto até hoje, né? Não levantou mais? Não levantou mais. Ele falece, João Pessoa. E aí, com o falecimento de João Pessoa, estava dado a senha da revolta implementada por Getúlio Vargas. Essa revolta de Getúlio Vargas, ela vai ter consequência no Brasil, obviamente, né? Pelo amor de Deus, no Brasil todinho. E aí é indicado para a prefeitura do Juazeiro um interventor ligado aos homens que fizeram a revolta getulista, né? E aí eu não preciso dizer que essa política era uma política totalmente anticoronelista, né? A política de Getúlio Vargas, ela põe fim à República dos Coronéis de uma vez por todas, né? Assim, do ponto de vista ciência política aí, o Getúlio Vargas veio para sepultar a política dos coronéis. O prefeito, né, que é o José Geraldo Cruz, ele era farmacêutico, ele assume a prefeitura do Juazeiro e ele baixa um decreto simbólico, há um decreto simbólico, que é a destituição dos lugares públicos das fotografias de figuras que ainda estavam vivas. Padre Cícero já estava muito velho e, simbolicamente, depois da ascensão desse grupo revolucionário, capitaneado por Getúlio Vargas, na política local, simbolicamente, a foto do Padre Cícero é tirada da prefeitura. E aí ele já estava destituído dos altares e com esta retirada, né, que eu reputo uma retirada simbólica, ele também estava retirado do altar da política. E aqui o nosso Padre Cícero começa a morrer. Pouco tempo depois, foi em 1930, 31 mais ou menos, ele fica muito doente, uma catarata tremenda,
contrata um médico lá do Recife e não se consegue dar jeito na catarata dele. Ele começa depois a reclamar de dores lancinantes no abdômen. O abdômen dele estava bastante duro, né? De modo que ele começou a expelir material fecal pela boca, né? Tal a dor que ele vinha sentindo. E buscou ali uma solução apenas para dirimir a dor, mas não conseguiram, né? E ele estava deitado, algumas beatas juntas dele, né? Eu não falei aqui da Beata Mocinha, né? A Beata Mocinha foi uma das beatas importantes na vida do Padre Cícero. Ela era a administradora da casa. Tudo que se fazia passava pela administração, pelos olhos da Beata Mocinha. Como a gente da igreja hoje, da paróquia. Isso, ela era, exatamente, pronto. Ela era a verdadeira gerentona, né? Então as beatas rezando, o padre, dizem, né, que como que abençoando, ele morre. Aqui eu vou ler um trecho. Eu vou ler aqui um trecho que eu acho bem interessante de um caixeiro viajante que registrou esse momento quando ele estava lá no Juazeiro. Eu vou pedir aqui licença para ler. A gente já está aqui no fim, né, da aula, obviamente, mas vale a pena ler. Ele disse, para a gente sentir um pouquinho aquele momento, né, que estava ocorrendo lá. Fiquei sem saber a que atribuir aquelas carreiras insólitas, né? Pessoal correndo para tudo quanto é canto. Quando cheguei à janela, tive a impressão de que alguma coisa de monstruosa ocorrera na cidade. Que espetáculo horroroso, esse de milhares de pessoas alucinadas, correndo pelas ruas afora, chorando, gritando, arrepelando-se. Foi então que se soube. O Padre Cícero falecera. Eu, sem ser fanático, senti uma vontade louca de chorar, de sair aos gritos como toda aquela gente. Uma caudal de mais de 40 mil pessoas atropelava-se, esmagava-se na ânsia de chegar à casa do reverendo. Diz que uma das últimas frases dele foi: no céu eu rogarei a Deus por todos vocês. Balbuciou com visível dificuldade em manter a respiração e faleceu. E aqui termina a história do Padre Cícero, que não foi reabilitado. Sim, ficou no estado leigo. Ficou no estado leigo, né? Se disse aí que ele tinha sido reabilitado, perdoado, mas há uma matéria de uma revista que um amigo mandou, o amigo Saulo, onde se diz, a capa da matéria o padre, é uma matéria extensa, que diz o Padre Cícero sem perdão, né? Houve uma manipulação de informações. Vale depois ver essa matéria, que é um pouco extensa, mas a gente, claro, tem essa vida conturbada que o padre teve. Nós rogamos a Deus, naturalmente, pela alma dele. Ele morreu com os sacramentos, né? Morreu com os sacramentos da igreja. E a mensagem que eu queria deixar para o final da aula é as 3 mensagens lapidárias do Padre Cícero, né? Ele dizia, quem roubou não roube mais, quem matou não mate mais, quem tiver amigado que se case. Então essa foi um dos ensinamentos simples do Padre Cícero, que fez também, influenciou, né, de alguma forma, muitos dos romeiros. A igreja pede que não haja um distanciamento óbvio dos romeiros. Os romeiros seguram a devoção no Juazeiro, a devoção a Nossa Senhora das Dores, até a relação dos romeiros com o Padre Cícero segura a fé de muita gente. A igreja, na sua sabedoria, né, ela sabe as decisões que toma, e essa em suma, é a vida um tanto controvertida, né, André? Não, bastante, né, Antônio? Do Padre Cícero. É bastante controvertida. E me parece assim que, de fato, se tinha, pela primeira aula agora, ele tinha uma volatilidade grande, né, na vida, né? Uhum. Passou de uma vida extremamente mística, uhum, né? Com todos os problemas que isso gerou, uhum, né? Até o problema lá do Santo Ofício, né? Foi. E depois aí caiu para uma vida extremamente materialista no meio da política, etc. Né? Ele... E
quer dizer, não é coisa que a gente não vê hoje, né? É verdade. Quer dizer, muito pelo contrário, né? Nós vemos muito, né? Mas não com, evidentemente, a abrangência que teve a vida do padre Cícero, né? Entendi, é isso. Bom, acho que para os nossos ouvintes, nossos leitores, né? Acredito que a aula tenha sido muito interessante, né, Antônio? Muito importante, porque é uma coisa que nós ouvimos muito e conhecemos muito pouco às vezes, né? É verdade. E a gente pode rezar para terminar essa aula. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Seja a nossa salvação. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.